Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. A todos que estão chegando agora, mais uma vez eu digo, sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos. Convido você a hoje mergulhar comigo na leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos do 38 ao 42. Lucas, capítulo 10, versículos do 38 ao 42. Esta leitura, uma pequena passagem do Evangelho, mas que vai nos trazer uma mensagem de fundamental importância para cada um de nós no dia de hoje, a respeito das preocupações de nossa vida. Hoje eu convido você a mergulhar, a meditar sobre esta realidade. Quem não é preocupado? Quem não se preocupa com nada? Não é verdade? A grande verdade é que nós temos este sentimento dentro de nós. Cada um de nós somos pessoas que, por não termos o domínio, o controle das coisas da nossa vida, acabamos por nos preocupar com tantas coisas e às vezes até exageramos nas preocupações. E é sobre esta realidade, é sobre este tema, é sobre este assunto que eu convido hoje você a mergulhar à luz da palavra de Deus, né? Vamos colocar nossas preocupações debaixo da luz da palavra de Deus e vermos o que é que ela nos ensina, o que é que ela nos orienta a respeito disso. Então eu convido você a fazer a leitura comigo. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos do 38 ao 42. Diz assim: Estando Jesus em viagem, entrou ele numa aldeia, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã que se chamava Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Mas, toda preocupada com as coisas de casa, Marta veio até Jesus e disse-lhe: Senhor, tu não te importas que a minha irmã Maria me deixe só cuidando das coisas da casa? Por que tu não falas para ela vir me ajudar com as coisas da casa? Respondeu então Jesus a ela: Marta, tu andas muito inquieta, Marta. Tu te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esta passagem do Evangelho de São Lucas, que fala sobre Marta e Maria, é uma passagem, é uma palavra já bem conhecida por nós. Muitas pessoas já devem ter escutado essa história, essa narrativa desse episódio, aonde Jesus, entrando em uma aldeia, possivelmente em Betânia, né, onde Maria e Marta moravam, e ao chegar em Betânia, ao chegar nesta aldeia, Marta convida Jesus para vir até a sua casa, para vir se alimentar, para vir fazer uma higiene, descansar um pouco. E Jesus então atende Marta, né? E vai até a casa dela. Acontece que quando Jesus chega na casa de Marta, Jesus não perde tempo com nada, tá, gente? Jesus aproveita cada momento da sua vida, cada local, cada situação, cada momento, cada circunstância, para ser a luz do Pai, para ser a palavra do Pai àquelas pessoas que estão ali ao seu redor. Então, depois que Jesus chega na casa de Marta, provavelmente fez ali a sua higiene, porque os judeus caminhavam a pé, né, naquela época, e as estradas eram estradas de barro, então
sempre que alguém chegava na casa de alguém, havia ali na entrada da casa uma vasilha com água para que o visitante, para que o caminhante, né, que ao chegar em casa, para não entrar em casa com os pés sujos de poeira, de areia e sujar toda a casa. Então na entrada da casa havia uma vasilha com água onde ele sentava ali, e ali lavava os pés, lavava as mãos, né, lavava o rosto, fazia ali uma certa higiene acolá, tá certo? E depois iria então se alimentar, enfim. Então muito possivelmente Jesus havia entrado na casa de Marta, feito esta higiene e estava ali sentado, né, esperando que o alimento terminasse de ser preparado para que ele pudesse ceiar. E enquanto Jesus está ali descansando e esperando o alimento, Maria se aproxima de Jesus e a palavra nos diz que Maria se coloca aos pés do Senhor. Gente, colocar-se aos pés do Senhor significa colocar-se à submissão, colocar-se à escuta. Quando eu me sento aos pés, significa dizer que eu estou abaixo de você, eu quero ouvi-lo, eu quero acolher aquilo que vem de você. Então Maria senta-se aos pés do Senhor, fica ali ao lado dele, e Jesus aproveita esse momento e ele começa então a falar sobre a Boa Nova, a falar sobre as Escrituras, a dar ensinos e orientações a respeito da vivência da vontade de Deus, né? Muito possivelmente seus discípulos também estavam com ele, porque se houve essa narrativa, é porque os discípulos estavam com ele e depois escreveram, né, tudo isso que eles presenciaram. Então Jesus deveria estar ali com os discípulos e Maria estava ali sentado aos pés do Senhor. Tá? Entenda que esta Maria aqui não é a mãe de Jesus, né? Você sabe disso. Então Maria estava ali sentada, ouvindo Jesus falar, ouvindo Jesus dar conselhos, orientações, falar das Escrituras. E Marta, quando percebe que Maria estava sentada ali, Marta fica profundamente contrariada. Por quê? Porque Marta estava varrendo a casa, tirando a poeira dos móveis, enquanto a comida estava no fogo cozinhando, né? E para Marta parecia que Maria, naquele momento, estava num ato de preguiça. Me deixou sozinha cuidando de tudo da casa aqui, porque tem tanta coisa para ser ajeitada aqui em casa e Maria vai se sentar ali. Ora, Maria, nós temos visitantes aqui em casa, né? Tem visita aqui em casa e você fica aí sentada, tanta coisa para ajeitar, tanta coisa para limpar, comida para terminar de fazer, né? Enfim, por que você não vem me ajudar aqui? Você me deixa sozinho aqui na lida da casa? E aí Marta vai se queixar a Jesus. Chega lá para Jesus e diz: Senhor, tu não vês que eu estou trabalhando sozinha aqui em casa? Tanta coisa que eu tenho para fazer aqui. Não dá tempo eu sentar aí. Quando a gente terminar de fazer tudo aqui em casa, deixar tudo prontinho, aí a gente senta aí para a gente conversar. Mas tem muita coisa que pede que minha irmã venha me ajudar, Senhor. E aí Jesus diz algo maravilhoso para Marta, né? Jesus diz: Marta, tu andas muito inquieta, Marta. Jesus percebe no coração de Marta a inquietação, a agitação. E diz: Marta, muitas coisas te preocupam. Porque na verdade, gente, Jesus não estava interessado se os móveis da casa de Marta estavam limpos ou não, se o chão estava limpo ou não. Na verdade, eu digo até que Jesus não estava nem interessado se a comida ia sair naquela hora ou não. O que o Senhor queria era estar com eles ali e falar para eles da Boa Nova. Isso era o que havia de mais interesse no coração do Senhor naquele momento. Mas Marta estava preocupada com 1000 coisas naquela hora. E porque Marta estava preocupada com tantas coisas, o essencial, que era a presença de Jesus, que era a Boa Nova sendo proclamada, o essencial estava se perdendo
para Marta. Ela estava deixando de ouvir da boca do próprio Senhor toda a graça que dentro da sua casa naquele momento estava sendo derramada. Jesus diz, olha, Maria escolheu a melhor parte e isso não será tirado dela. Eu não vou pedir que Maria vá lhe ajudar. Por quê? Porque ela escolheu ficar aqui, sentada aos meus pés para ouvir a palavra. O que mais importa neste momento do que mergulhar na palavra? Marta, tu anda cheia de preocupações. Tu anda com o teu coração cheia de inquietação. Tu anda com o teu coração, com a tua alma, com a tua vida cheia de tantas agitações. Por isso, Marta, que tu não consegues sentar aqui. Porque tu és tão inquieta, tão agitada, que tu não consegues sentar aos meus pés para me ouvir. Filhos, olha que palavra interessante para cada um de nós. Essa passagem ela vem nos ensinar que para nos aproximarmos dos pés do Senhor, eu vou mais além, para nos aproximarmos do coração de Jesus, nós precisamos primeiro aquietar o nosso coração. A grande verdade é que pela a oração nós nos aproximamos de Jesus. Maria teve a oportunidade de fisicamente se aproximar de Jesus naquele dia, porque Jesus conviveu na época de Maria. Ela teve a grande oportunidade de tocá-lo, de vê-lo, de ouvi-lo, de senti-lo, de estar ali com ele. Nós que somos cristãos, né, vamos colocar assim, da segunda leva, né? Nós que somos cristãos que não vimos fisicamente o Senhor, felizes aqueles que creem sem terem visto o Filho de Deus, nós somos esses. Nós não tocamos, nós não vimos fisicamente, nós não podemos nos aproximar fisicamente de Jesus. Então, a forma que nós temos de nos aproximarmos do Filho de Deus, de Jesus Cristo, é através da oração. Então, quando nós nos colocamos em oração, o que nós estamos fazendo é aquilo que Maria fez. Se colocar em oração é se sentar aos pés de Jesus. Se colocar em oração é se aproximar do coração de Jesus. Quando nós nos colocamos em oração, nós estamos indo a Ele, a Jesus. A questão, filhos, é que muitas pessoas até se colocam em oração. Muitas pessoas até se aproximam do Senhor. Mas algumas não conseguem ouvi-lo. Algumas pessoas não conseguem senti-lo. Outras pessoas não conseguem perceber o que Jesus está falando aos seus corações. E por que isso acontece? É exatamente porque o coração anda tão agitado, o coração anda tão cheio de preocupações, tão cheio de conflitos, tanto barulho interior, que não conseguem ouvir, que não conseguem perceber, identificar a voz do Senhor. Ora, veja bem, Marta e Maria estavam dentro da mesma casa com Jesus. Jesus estava falando ali e a voz do Senhor dava para ser ouvida pelos ouvidos tanto de Maria como de Marta. Mas se você fosse perguntar a Maria o que Jesus estava falando, muito possivelmente Maria sabia exatamente do que o Senhor estava falando. E Marta, que estava ao lado dela, que também aos ouvidos de Marta estava chegando a voz de Jesus, muito possivelmente Marta não estivesse entendendo nada do que Jesus estava falando. Porque o coração de Marta não estava mergulhado no coração de Jesus. O coração de Marta, naquele momento, estava mergulhado nas tarefas que precisava ser feito dentro de casa. É por isso que a palavra de Deus nos fala que aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Aonde está o teu coração, aí é a tua importância, aí é a tua riqueza. Aonde se encontra hoje o teu coração? O que é que hoje tem aprisionado o teu coração? O que é que hoje tem trazido o teu coração? Será que são as preocupações do teu trabalho? Tem pessoas que vivem para o trabalho. Tem pessoas que
acordam de manhã e já correm para o trabalho e o dia inteiro mergulhado no trabalho. Tem pessoas que entram pela noite, chegam em casa, apenas tomam um banho ali, comem alguma coisa, já vai dormir e no outro dia começa tudo de novo. E se você for olhar para a sua vida, o que é que você faz? A não ser trabalhar, 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 trabalhar. E tantas preocupações dentro do trabalho. O teu coração está onde? Está no meu trabalho. Como eu vou conseguir sentar aos pés do Senhor para ouvi-lo? É necessário que você tenha vida de oração. É necessário que você se aproxime de Jesus. E a pessoa está tão mergulhada na sua vida de trabalho que ela não consegue achar tempo. E se ela então resolve destinar um tempinho para ter uma vida de oração, um momento de oração pessoal com Deus, ela até vai para a oração e ao chegar lá, ao se colocar diante da presença de Deus, ela fica tão preocupada com as coisas que ela tem que fazer já já no trabalho dela. Eu tenho já que correr quando eu chegar lá na empresa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, outro, não sei o quê. A pessoa está na oração, a pessoa está diante de Deus, mas a cabeça está lá no trabalho. Os sentimentos, os pensamentos, sabe? O coração dela não está ali. É como o coração de Marta naquele momento. Até está diante de Jesus, mas não está com Jesus. Às vezes o coração da pessoa não está no trabalho. Está na casa. A pessoa está tão preocupada com tanta coisa que tem que resolver em casa, com tanta coisa que tem que fazer, com isso, com aquilo outro, que ela vai para a oração, ela se coloca diante de Deus, na presença de Deus, e ela está ali orando, mas pensando como vai fazer a comida, o que é que vai fazer aqui, o que é que vai fazer acolá. E tanta coisa naquele momento vem à mente, vem ao coração, vem ao pensamento, que vai roubando o momento de intimidade com a presença de Jesus ali. Eu pergunto a você hoje, debaixo dessa meditação da luz da palavra de Deus, o que tem roubado o teu coração da presença de Jesus? Às vezes o coração da pessoa está mergulhado, por exemplo, em tantas preocupações da vida. A pessoa está passando por um problema de situação financeira difícil. A pessoa está cheia de contas, cheia de dívidas para pagar. Não sabe como vai pagar as contas, não sabe como vai fazer isso, como vai fazer aquilo outro. E essas coisas estão enchendo o coração da pessoa de uma tal maneira que ela entra em oração, ela se aproxima dos pés de Jesus, mas ao chegar lá, ao buscar orar, vem a conta, vem a situação que está se encontrando, e a pessoa fica ali na oração só dizendo: oh, Jesus me ajude, Senhor me dê uma solução para me pagar isso, Senhor me ajude nisso, naquilo outro. Ela até se aproxima do Senhor, mas o coração dela não está em Deus, o coração dela está nas contas dela. O coração dela está na dificuldade financeira que ela está passando. E a oração dela diante de Jesus se resume apenas a um ato de pedir a Deus solução para a vida financeira dela. Não é um momento de intimidade com Deus. Não é um momento de sentar-se aos pés do Senhor e ouvi-lo. Não, vira um momento de mendicância. Vira um momento de pedido, de pedir. Porque o coração dela não está voltado ao coração de Jesus. O coração dela está mergulhado nas preocupações das dívidas, das situações financeiras. O mesmo acontece com aquela pessoa que está passando por uma situação de enfermidade na sua vida. A pessoa está doente, ou tem alguém doente na família. E aí a pessoa fica com aquela preocupação: meu Deus, será que fulano vai morrer? Será que cicrano vai conseguir se recuperar daquela doença, daquela enfermidade? E a pessoa passa o dia inteiro preocupado com aquilo, angustiado, triste, deprimido. E aí ela vai para a oração, ela vai se aproximar de Jesus, ela senta nos pés do Senhor, mas ela não consegue ouvir o Senhor ali. Porque quando ela vai orar, quando ela vai mergulhar em Jesus, o que vem é a situação da enfermidade que ela está passando, é a dor dela, ou é a enfermidade da pessoa pela qual ela está intercedendo.
E a oração dela diante do Senhor ali deixa de ser uma oração de agradecimento, de louvor, de adoração à presença real do Senhor que está com ela. E transforma-se em uma oração de apelo, de pedido: Senhor, me cura, Senhor, liberta fulano, Senhor, cura cicrano. Ora, filhos, veja bem, Maria não pediu nada. Maria possivelmente tinha muitas necessidades na sua vida, mas a única coisa que Maria fez naquele momento foi se sentar nos pés de Jesus. E possivelmente ela olhou para o rosto de Jesus que ali estava. E o coração de Maria dizia: Jesus, fala-me, Senhor, que eu quero te ouvir. E Jesus ali sentado falava, e Maria que estava lá ouvia Jesus falar e acolhia dentro do coração as palavras do Senhor. Isso é oração, isso é intimidade com Deus, é sentar-se aos pés do Senhor para ouvi-lo. Mas como eu consigo ouvir alguém se eu não fecho a minha boca? Como dá para ouvir alguém se eu estou falando ao mesmo tempo que a pessoa está falando? Um dos dois tem que parar de falar para ouvir o outro. Ora, filho, se você vai para a oração e se a tua oração você fica falando, Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus a minha vida assim, Jesus eu preciso disso, Senhor, papapá. Jesus se cala para te ouvir. E você termina a oração e você não tem escutado nada do que o Senhor tem para lhe falar. Queridos, melhor do que falar com Deus é deixar que Deus fale com você. Porque Ele tem muito mais a falar para você do que você precisa falar para Ele. Tudo que você tem para falar para Deus, Ele já conhece. Tudo que você precisa falar para Ele, Ele já sabe. Agora, talvez você não saiba do que Ele tem para falar para você. Então, orar não é ficar diante de Deus derramando um monte de palavras. Orar é trazer o coração para o coração de Deus. E ali ouvir aquilo que Ele tem para falar. Quando nós estamos mergulhados em um mar de preocupações da nossa vida, nós não conseguimos ouvir o Senhor. Porque o nosso coração está inquieto. Porque o nosso coração está agitado. Porque nós estamos mergulhados em tantas coisas vãs e fúteis que acabamos não conseguindo ouvir a voz do Senhor que está ali do nosso lado, falando conosco. Vãs preocupações. Em uma outra passagem da Bíblia, Jesus nos fala assim, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Se nós buscarmos a Ele, ao Senhor e ao seu reino, tudo mais será dado em acréscimo na nossa vida. Tudo será providenciado na nossa vida. Nessa mesma passagem, o Senhor também fala: olhai os lírios do campo, vede como o Senhor os veste. Olha como eles são bonitos. Nem Salomão se vestiu dessa maneira. Olhai os pássaros do céu. Eles não trabalham, eles não fazem nada. Mas todos os dias eles sobrevivem, porque todos os dias Deus permite que eles se alimentem. Deus providencia diante dos pássaros dos céus o alimento diário. E aí Jesus diz assim: se Deus veste os lírios dos campos e alimenta os pássaros do céu, ora, será que vocês que são filhos do Pai Celeste, vocês que são filhos de Deus, não tem mais valor, mais importância para Deus do que uma simples flor ou do que um simples pássaro? Se Deus tem o cuidado, o zelo pelas flores do campo e pelos pássaros do céu, será que Deus não irá cuidar de você que é filho dele? Muito mais a você Deus irá cuidar. Então, para que tanta preocupação? Para que tanto desespero?
Para que ficar pensando no dia de amanhã? O Senhor diz, cada dia tem as suas próprias preocupações. Preocupar-se é se ocupar com uma coisa antecipadamente, sem ela ter chegado ainda. E amanhã vai ser como? Como é que a gente vai fazer amanhã? O que é que eu vou comer amanhã? Querido, espera chegar amanhã. Porque amanhã o Senhor vai fazer as coisas de amanhã acontecerem. Hoje é hoje. Amanhã é amanhã. Viva um dia de cada vez. E viva um dia de cada vez nas mãos do Senhor. É isso que nós precisamos hoje compreendermos, acolhermos com esta santa mensagem, com essa santa palavra de Deus para nós. Quando nós mergulhamos nosso coração em tantas preocupações, na verdade o que nós estamos fazendo é perdendo a fé naquele que é o Senhor, que cuida, que zela e que providencia tudo nas nossas vidas. Ora, filhos, se eu creio que eu tenho um Deus maravilhoso na minha vida, que Ele é meu Pai, que Ele cuida de mim, você crê nisso? Você que está me ouvindo agora aí, olha para mim. Você crê que o teu Deus é Pai? E muito mais, que Ele é o teu Pai? Que Ele cuida de você? Que Ele cuida da tua vida? Que verdadeiramente Deus se preocupa com cada detalhe da sua vida, com cada circunstância, com cada situação, com tudo que você passa, com tudo que você neste momento da tua vida está passando? Você acredita, você crê que o Senhor conhece a tua vida melhor do que você? E de que Ele cuida da sua vida? Sim ou não? Você crê? Pois bem, se você crê nisso, você precisa entender que no momento em que eu começo a mergulhar na preocupação, o que eu estou fazendo é um ato contrário a esta crença. Ora, se eu creio que eu tenho um Deus maravilhoso, que é meu Pai, que cuida de mim, que cuida de todas as realidades da minha vida, e eu fico mergulhado na preocupação, no desespero, na verdade eu não creio neste Deus. Não é verdade, queridos? Na verdade, se eu mergulho nas preocupações, meu Deus, como é que vai ser amanhã? Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que vai ser essa doença? Como é que vai... Se eu fico mergulhado em tantas preocupações, a realidade é que eu estou proclamando com a minha boca que Deus é meu Pai que cuida de mim. Mas eu não estou professando com o coração, eu não estou verdadeiramente acreditando que Ele pode fazer isso. Queridos, como é que eu sei que a minha fé está verdadeira? É quando diante das situações da minha vida, eu verdadeiramente tenho uma postura de Maria. Tá tudo caindo da tua vida? Tá um caos? A tua vida tá cheia de dificuldades? Tem um monte de coisas que precisam ser resolvidas na tua vida? Amém. Sabe o que é que tu faz agora? Senta nos pés do Senhor. E você não precisa nem chegar ali, nos pés dele, e ficar derramando a tua vida lá não. Porque Jesus conhece a tua vida. Senta nos pés dele. Chega lá, senta nos pés do Senhor e diz: Jesus, eu vim hoje aqui me sentar aos teus pés. Eu quero te ouvir, Senhor. Fala para mim. E Deus, que conhece o teu coração, que conhece a tua vida melhor do que você, Ele vai olhar para o teu coração. Ele vai olhar para os sentimentos que há dentro de você. E naquela hora Deus vai falar aos teus ouvidos, vai falar à tua alma e vai dizer: filha minha, filho meu, calma, porque isso que tu estás passando agora, eu vou fazer assim, 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 assim. E você sai dali, fortalecido, cheio de esperança, porque Deus falou para o teu coração tudo o que tu precisavas ouvir naquele momento para aquela situação de vida que tu estás vivendo. Se eu ajo conforme Maria agiu, se diante das dificuldades da minha vida, eu me sento nos pés do Senhor com um coração quieto, tranquilo, sem estar cheio de preocupações, então verdadeiramente eu estou vivendo a fé. Eu estou verdadeiramente crendo de que Deus cuida de mim. Mas se ao contrário, a minha postura é a postura de Marta, Jesus está ali, mas eu estou tentando resolver as coisas da minha vida. Eu estou tentando fazer com que as coisas dê certo.
E enquanto isso eu não tenho tempo de me sentar nos pés do Senhor e ouvir dele como fazer as coisas, porque eu estou pela minha própria vontade, pelas minhas forças humanas, tentando fazer com que as coisas aconteçam, eu acabo que dando um contra-testemunho da minha fé. Eu digo que Deus é meu Deus, que Ele é meu Pai, que Ele cuida de mim, mas eu estou permitindo que Ele cuide de mim. Eu estou tentando me cuidar sozinho. Essa é a grande verdade hoje para nós, que essa palavra nos traz. Hoje eu quis trazer para vocês essa meditação sobre as preocupações da nossa vida à luz da palavra de Deus. Que hoje esta pregação, que hoje esta passagem, ela possa nos fazer compreender que nós temos um Deus que cuida de nós, que nós temos um Deus maravilhoso, que se preocupa com a nossa vida e que diante das 1000 dificuldades que nós temos, a única coisa que nos basta, a única coisa que nós precisamos fazer é nos sentarmos aos pés de Jesus para ouvir a sua voz. É silenciar a nossa boca, silenciar o nosso coração para conseguir ouvir a voz do Senhor e nele depositar toda a nossa confiança. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.